Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. O Despertar da Noiva. Por que Pessah e Shavuot são conectados pela contagem do Homer? Entramos novamente na máquina do tempo com o Ruach HaKodesh e a palavra de Yahvé e viajamos de volta para a primeira festa de Shavuot. Nós nos lembramos da instrução de Yahvé em Levítico, que conecta Páscoa, Pessah com Shavuot. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contarei 7 semanas completas, contarei 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, oferta de cereais. Levítico 23, 15 e 16. Nesse mesmo dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembleia santa, e não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Versículo 21. Shavuot é visto como a conclusão das celebrações de Pessah, já que ambas as festas estão ligadas como uma corrente pela contagem do Homer. A grande questão é por que Pessah e Shavuot são vistas como uma unidade. Eu nunca ouvi uma explicação para isso. Para entendermos isso, precisamos lembrar que uma aliança de umbral foi feita em Pessah, como era costume do Oriente Médio naquela época. Yahvé usou esse exato modelo para Pessah, para que não apenas os israelitas, mas também os egípcios pudessem entender que era uma aliança no umbral da porta. Uma aliança entre 2 parceiros foi feita no umbral da porta, com o abate de um animal e a coleta do sangue em uma lacuna construída no umbral da porta. Depois disso, um parceiro cruzou o umbral da casa do outro e eles realizaram uma refeição de aliança ali. Foi então elaborado um contrato contendo todos os termos da aliança, e este foi colocado em um baú especial e guardado em um santuário. E era exatamente este contrato de aliança entre Yahvé e o povo de Israel que ainda estava faltando. Ele não foi entregue na noite de Pessah, mas Yahvé já havia preparado isso e iria entregá-lo a Moisés 50 dias após o êxodo do Egito. É interessante que a Arca da Aliança seja o primeiro item mencionado em conexão com o tabernáculo. Êxodo 25, 10, 22. E essa arca é o próprio baú destinado à cópia da aliança, as 2 tábuas de pedra da lei. E ao redor da arca, o tabernáculo foi construído. E porque Pessah e Shavuot são festas que deram início devido à aliança da porta, o Homer também é contado imediatamente após a festa dos pães ázimos, ou seja, imediatamente após o grande Shabat e não após o Shabat semanal. Caso contrário, haveria uma lacuna na cadeia de conexões e isso não faz sentido. Com base em tudo o que foi dito, a nossa jornada deve voltar um pouco além da primeira celebração de Shavuot. No 3º mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai, Êxodo 19:1. Ou seja, os israelitas ficaram por 46 dias, desde o êxodo em Pessah até o deserto do Sinai, e então receberam a seguinte instrução. E Yahvé disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá os olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Êxodo 19, 10, 11.
Contamos estes 3 dias como parte dos 46 dias e chegamos a 49 dias. E no 50º dia foi a primeira festa de Shavuot, também chamada de Matan Torá, a entrega da Torá, o já mencionado Tratado de Aliança. Yahvé não só apresentou a seu povo em Shavuot os termos da aliança ou a constituição de seu reino, mas ele também estabeleceu seu reino com eles. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Elohim, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Shavuot não significa apenas que Yahvé queria habitar entre seu povo, mas sim também neles. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Êxodo 25:8. A palavra hebraica tavek, que é traduzida aqui entre eles, também significa dentro. O propósito de Yahvé era habitar neles por meio do seu Ruach HaKodesh e escrever as cópias da aliança nas tábuas de seus corações. Yahvé falou as 10 palavras do tratado de aliança com eles. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, Elohim veio para nos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Elohim estava. Êxodo 20, 18, 21. O povo temia a proximidade de Yahvé, e por isso seu plano de habitar neles não se concretizou. Assim, permaneceu com as tábuas de pedra da aliança diante de seus olhos, e Yahvé adiou seu desejo de habitar neles. Ele fez esta promessa ao seu profeta Jeremias: dias virão, afirma Elohim, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma Elohim. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Elohim deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 31, 33. Aqui, Yahvé meramente repetiu seu plano que ele sempre esteve com seu povo. E ele também repetiu este plano em Shavuot, em Jerusalém, quando ele derramou seu Ruach HaKodesh lá, após o discurso de Pedro. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Yeshua para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos Yahvé, nosso Elohim, chamar. Atos 2, 37, 39. Arrepender-se é voltar-se para Yahvé e sua Torá. Receber o perdão dos pecados é ser perdoado pelas transgressões da Torá e desistir dessas transgressões e buscar os seus ensinamentos. Através dos tempos, Shavuot está ligado a Pêssar pela contagem do Homer
e comemora Matan Torá, recebendo a Torá, o tratado da aliança feito em Pêssar. Os termos da aliança devem ser e foram escritos nas tábuas do coração dos crentes pelo Ruach HaKodesh para a renovação da aliança. Se você nunca celebrou Pêssar, nunca contou o Omer e nunca celebrou verdadeiramente Shavuot, que é o recebimento dos termos da aliança, então eu o convido a reconsiderar essas festas e seu significado, arrepender-se em Shavuot e começar a ter os termos da aliança escrito em suas tábuas do coração, assim como naquela época em Shavuot, em Jerusalém. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas, como viviam os novos cristãos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 40-42. O ensino dos apóstolos era a instrução da Torá. Não havia Brit Hadashah, um Novo Testamento. Contar o Omer é um momento intenso de autorreflexão. E além disso, o tempo da contagem do Omer comemora o momento em que Yeshua apareceu a muitas pessoas após sua ressurreição. Isso foi bem na hora da contagem do Omer. Por que Yeshua não deu a seus discípulos o Espírito Santo prometido imediatamente após sua ressurreição? Por que eles tiveram que esperar 10 dias após sua ascensão? Pergunta emocionante. Porque Yeshua também teve que manter o tempo designado de 50 dias entre Pêssar e Shavuot, antes que o Ruach HaKodesh pudesse ser derramado. Yeshua foi e é a Torá viva. O povo de Israel, chamado a um reino, adornava-se com adornos, alguns com os quais retinham mesmo depois do pecado do bezerro de ouro. Eles haviam dado ouro para a construção do bezerro de ouro. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: dize aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Êxodo 33, 4, 6. Mas nós sabemos que pela palavra de Yahvé, que o restante de Israel e todos os que estão com eles usarão ornamentos novamente. A Aliança Renovada, Novo Testamento, menciona 5 coroas celestiais concedidas aos crentes. Eles são a coroa imortal, a coroa da alegria, a coroa da retidão, a coroa da glória e a coroa da vida. E todos quantos Yahvé resgatou voltarão. Entrarão em Sião com hinos de júbilo, duradoura felicidade coroará sua cabeça, gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. Isaías 35:10. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. 1 Coríntios 9, 24-25. Sejam todos ricamente abençoados.